última live dessa Liga de Materiais que nos proporcionou tanto conhecimento ao longo desse ano. Eu agradeço muito a professora Andréia, que é a nossa titular responsável, e a todos os membros envolvidos no desenvolvimento desse grande projeto que contribui enormemente para o nosso aprendizado. De resto, eu desejo a todos uma ótima live e aproveitem muito. Obrigado. Olá, Gustavo, boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem. Agradeço as suas palavras, Gustavo, e retribuo a todos em seu nome, né, em nome da Lívia, né, presidente e vice-presidente da Liga, eu retribuo essas palavras e eu gostaria de dizer que, na verdade, nós aprendemos com vocês, nós aprendemos com tanta disponibilidade, com tanta criatividade, né? Foi muito importante para mim essa participação e tenho certeza que para todos os integrantes. Então, eu recebo, né, todos vocês, os participantes, todos os integrantes da Liga, é uma felicidade muito grande estar podendo falar hoje com vocês. Eu queria que os outros também que vão participar comigo se apresentassem, né, e falassem um pouquinho desse início, da satisfação que a gente sente, a Ana, a Simone, a Mari. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Mariana, e também, como a professora disse, né, só reforçando que ela disse que foi um imenso prazer poder fazer parte esse ano da Liga Acadêmica de Materiais Dentários, né? Foram tantas atividades que os alunos desenvolveram e promoveram, né? Então, eu acho que foi uma contribuição imensa para toda a faculdade, para outras instituições. Então, eu gostaria só de agradecer a oportunidade por, além de estar hoje aqui com vocês, finalizando, né, encerrando as atividades desse ano, agradecer por ter participado junto com vocês também dessa atividade, desse desenvolvimento que foi muito promissor e legal, né, para a graduação e para todos vocês. Só agradecer mesmo. Olá a todos, boa noite. Meu nome é Simone, espero que todos estejam bem. É um prazer enorme a gente estar hoje à noite com vocês, falando sobre esse assunto que é super importante, né? E último dia, a finalização das atividades do ano da Liga Acadêmica. Espero que a gente tenha uma noite de conversa, que essa noite seja muito produtiva para todos. Obrigada, Simoniana. Vitória. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou do 4º ano da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. Estou muito feliz de estar participando, de fazer parte dessa liga incrível, de poder ter aprendido tanto esse ano, não só o conteúdo, mas diversas outras, como bastidores. E para mim, nossa, estou muito feliz e muito grata de estar finalizando esse ano com tanta coisa. A gente olha para trás, foram 10 meses, assim, né, de pandemia, mas foram muitas coisas que a gente aprendeu, que a gente evoluiu, e tenho certeza que hoje vai ser uma noite muito boa, de muito aprendizado também aqui para todo mundo. Só agradecer mesmo. Obrigada, Ana. Eu chamo o André Botelho, então, para ele se apresentar, abrir a câmera. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês nessa roda de conversa, com a professora Andréia, com a professora Mariana, com a doutora Simone e com a Ana e com todos vocês. Eu sou o André Luiz Botelho, faço pós-doutorado na Universidade de São Paulo, com supervisão da professora Andréia, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o e-book, sobre ansiedade, sobre distúrbios do sono e disfunção da articulação temporomandibular. Obrigada, André. Bom, agora que todos chegaram, né, e aumentamos um pouquinho o número, acho que nós podemos começar a falar sobre esse assunto que nos trouxe aqui.
Quando nos foi falado para que a gente fizesse uma live de confraternização na Liga de Materiais Dentários, nós todos, né? Nós 5, né, que estamos aqui falando de pesquisa, né, nós somos todos pesquisadores de materiais dentários. Só que o que são os materiais dentários, materiais odontológicos, se eles estiverem separados de todo o sistema, de tudo aquilo que faz com que a gente possa reabilitar um paciente, né? Se os materiais dentários estiverem fora do ser humano. E o que muda mais o ser humano no sentido fisiológico, no sentido neurológico, cognitivo, das suas ações musculares, do que uma mudança de rotina? Então, já há bastante tempo, há quase 10 anos, nosso grupo, trabalhando com cultura e extensão, nós trabalhávamos avaliando distúrbio de sono, distúrbio de ansiedade, estresse, disfunção da TM e outras alterações associadas a tudo que isso pode causar de negativo nas reabilitações orais, sejam elas com implantes, com próteses, em todas as áreas da odontologia, e seus aspectos imateriais. O que são materiais dentários? Materiais dentários, gente, é só um pequeno complemento que nós temos para devolver estética e função aos pacientes. Só que esses materiais dentários estão na cavidade bucal, e a cavidade bucal é um imenso laboratório de atividades. Na cavidade bucal, a gente tem alterações de compressão, alterações de resistência à compressão, de dureza, porosidade, de resistência à fratura. Tudo isso é que está totalmente relacionada à nossa imunidade. Então, todas as vezes que nós mudamos a nossa rotina, todos esses fatores que eu falei superficialmente, eles são absurdamente alterados. E aí, para que a gente encontre harmonia, para que a gente encontre saúde e novas possibilidades de aplicação de materiais e de indicação e de diagnóstico de qualquer tipo de reabilitação oral, a gente precisa entender o que está acontecendo com o nosso corpo para que a gente possa atuar com sucesso. E nada mais do que ansiedade, distúrbio do sono, estresse, para alterar a nossa condição muscular, facial, alterar nosso tipo de alimentação e toda a nossa vida. Então, nós sentimos dores de cabeça, dor no pescoço, dor de ouvido, dormimos mal, aquele incômodo que a gente não sabe nem de onde vem. Então, é por isso que esse tema tem tudo a ver por ser estudado por um grupo que trabalha com materiais dentários. Porque o grupo que estuda materiais dentários é o grupo que está a serviço de todas as áreas da odontologia. Da dentística, da prótese, da oclusão, da cirurgia, nós estamos a serviço de todos. Todas as áreas precisam da gente, e a gente só existe se a prática odontológica e o diagnóstico odontológico existir. Bom, estudando isso, o que aconteceu? Logo que nós passamos por esse momento aí de alteração de vida, né, que veio a pandemia. Gente, a pandemia é um estágio de guerra silencioso, onde a gente precisa ficar nas nossas casas, a gente não sabe o que vai acontecer com a economia, a gente não pode ver as pessoas que a gente ama, porque a gente tem uma arma silenciosa que a gente desconhece. Então, quando nós passamos por episódios de guerra, né, no passado, em que a gente poderia pisar numa mina, ou que a gente poderia levar um tiro, passar todas essas tristezas terríveis que a guerra pode nos trazer, nós vivemos um momento de uma arma silenciosa, que a gente não via, a gente não sabe se estava na nossa casa, se estavam com os nossos amigos, se estavam aqui agora, se está aqui comigo. E eu fui proibido de me encontrar com as pessoas com quem eu amo, de fazer as minhas atividades normais, e precisei me reinventar. Reinventar economicamente, reinventar em atividades, né? Porque nós sabemos que se tem coisas que interferem na nossa saúde, essas coisas são a ausência de vitamina D, que é a ausência do sol, e a gente não podia sair, né? A ausência de atividade física, que altera toda
a nossa musculatura e a alteração das nossas relações sociais. Então, essa live de confraternização vem falar sobre materiais dentários, vem falar sobre reabilitação oral, vem falar sobre disfunções musculares, vem falar muito sobre odontologia. Vem falar do cirurgião dentista que precisou mudar muito do seu protocolo de atendimento e, ao final dessa pandemia, descobriu que, em sendo o paciente de maior risco, era a profissão de maior risco, era também a profissão mais habilitada a se defender de todos os problemas, por todas essas estratégias de biossegurança que nós já estamos cansados e acostumados a usar. Então, essa confraternização de final de ano, em que nós conseguimos no começo, logo no começo da pandemia, divulgar um e-book, que era um trabalho de uma década, né? Onde a gente falava de ansiedade, de distúrbio do sono, de técnicas de tratamento e relaxamento para que a gente melhorasse como paciente acometido por sintomas musculares ou odontológicos, né? Tem sido um presente para nós. E nós propusemos esse e-book que nós vamos falar, cada um vai falar um pouquinho. Mas a minha sugestão nessa live, que foi tão carinhosamente organizada por toda a comissão organizadora, né? Que eu não quero falar, eu vou falar em nome da Lívia e do Gustavo, mas eu não posso deixar de falar de ninguém. Então, no final, eu queria pedir, antes da gente terminar a Liga, que todos os integrantes da comissão organizadora da Liga abrissem suas câmeras para falar um oi, né? Para falar o que fizeram rapidamente antes da gente terminar. Porque uma live de confraternização não existe sem vocês. Então, o que eu gostaria de dizer? O que a gente poderia fazer para a gente confraternizar? Eu vi uma coisa tão engraçada no Facebook que falava assim, sabe aquela roupa que você usou para te dar sorte em 2020? Pega ela e queima, né? E hoje, a hora que eu fui escolher a blusa para eu participar da live, eu achei lá a roupa que eu usei em 2020. Gente, se a gente pudesse fazer agora um levantamento de tudo que a gente fez, e nós com o nosso grupo de pesquisa, a gente tentou fazer isso o ano todo, né? Olha, vamos ver o que a gente conseguiu, o que a gente ganhou. Quantas coisas nós ganhamos? Que escola foi essa pandemia? Como nós estamos fortes, tivemos efeitos físicos, claro que tivemos. Tivemos ansiedade, tivemos insegurança, tivemos medo, claro que nós tivemos. Né? Quem não teve medo, quem não teve preocupação, quem não teve ansiedade, pode-se dizer que está até num aspecto um pouco irresponsável, porque quantas pessoas dependiam da gente, né? Então eu queria fazer, enquanto o André, a Simone, a Mariana e a Ana Vitória falassem um pouquinho de cada uma das suas atividades durante esse e-book, que a gente pudesse se conectar, né? Se conectasse verdadeiramente e proximamente, para a gente ir anotando e lembrando quantas conquistas. Então, eu desejo que 2021 seja um ano onde nós não tenhamos medo, onde a gente não tenha motivos para ter medo, mas onde a gente aproveite cada um dos aprendizados que nós tivemos durante essa pandemia. Eu tenho uma gratidão gigante por ter aprendido um pouquinho a trabalhar de maneira virtual, e eu posso dizer que eu estive mais presente com todos os nossos colegas de trabalho, talvez do que antes. Eu me lembro bem da Simone, da Mariana, do André, né, que a minha sala na faculdade fica no piso superior e o deles fica no piso inferior, e a Simone, prof, tem um minutinho para eu passar aí? Né? O André, prof, que horas que a gente faz reunião? Prof, chegou, né? Prof, que dia que pode falar comigo? E agora, a gente está verdadeiramente conectado. A gente tem usado a internet para tudo que há de bom. Então, eu espero que todos vocês tenham essa ideia do tanto que nós aproveitamos, do tanto que nós crescemos, que o tanto que agora a gente valoriza o abraço, o beijo, né? Sempre quando, eu vou falar como professora, mas sempre quando um aluno defendia, né,
o mestrado, o doutorado, acabava a graduação, eu senti uma dor de saudade, né? E depois de um tempo que ele já tinha ido, eu pensava, nossa, que vontade de encontrar o fulano, como o fulano era bom. Agora, só que ele já tinha ido. Agora, nós ficamos separados e eu penso, nossa, que saudade do fulano. E eu tenho certeza que a gente vai se encontrar de novo para a gente completar um monte de coisa que a gente não completou e que certamente vai ser diferente. Que a gente não vai mais atribuir valor a coisas que realmente não têm valor, né? Então, que essa live de encerramento seja esse motivo para a gente pensar sobre isso. Bom, então eu falei para vocês um pouquinho dos fatores, né, que alteram a nossa vida com ansiedade, com tristeza, por que nosso corpo adoece por conta dessa mudança fisiológica que o medo e a incerteza nos traz. Então, eu vou fazer um teste com vocês de como que o nosso pensamento altera o nosso corpo físico. Vocês estão todos dispostos a fazer esse teste? Sentem direitinho na cadeira, né? Sentem todos direitinho. Agora pense que você vai agora poder comer uma fruta, chupar uma fruta. E essa fruta é um limão. Então imagina que você está chupando esse limão. Muito bem, gente. O que acontece? A gente já se protege, a nossa boca enche de saliva por conta do pensamento do limão. O limão é muito claro e muito clássico, mas os nossos pensamentos de emoção, de tristeza, de mágoa, de medo, de preocupação fazem transformações celulares e talvez o primeiro grupo corporal, né, conjunto corporal nosso que seja afetado é o nosso grupo muscular, que é o grupo que mais tem influência em odontologia, e depois os outros, né? Todas as nossas emoções, elas causam essa situação. Então, quando a gente tem uma prova, a gente tem dor de barriga, né? E aí a gente precisou ficar ligado na mídia, e eu conto para vocês, primeira semana de pandemia, eu não queria sair de casa, mas eu olhei bem para o meu marido e falei assim, vamos comprar arroz, feijão e banana. Porque se a gente tiver isso em casa, a gente não morre. E aí a gente fez um pequeno estoque de arroz e feijão, com muita consciência, para a gente não eliminar nada. Mas, gente, quando foi que faltou? Não faltou, né? E a nossa emoção faz com que a gente faça coisas que às vezes a gente não quer, né? E que a gente não consegue controlar. É por isso que esse e-book traz uma série de estratégias que mostra como que a gente pode se acalmar. Então, primeiro a gente se acalma, depois a gente pode usar a razão para pensar, e depois que a gente usa a razão, a gente age. Então, essas estratégias que foram liberadas para todos nesse e-book, que são estratégias de práticas integrativas. Por que as práticas integrativas? Porque elas não têm efeito colateral. Então, elas com certeza vão ajudar sem efeito colateral. A gente precisava de um e-book para a população inteira, para todo o Brasil, para todas as regiões, para todo mundo, onde a gente desse conselhos de maneira simples, dizendo o que a emoção faz com o seu corpo. E que se a gente usasse essas estratégias simples, a gente poderia controlar a emoção e, com certeza, melhorar as nossas estratégias de vida, melhorar a nossa produtividade e continuar não entrando em desespero, mas encontrando estratégias, né, para enfrentar esse momento. E eu digo a vocês que agora nós estamos em pandemia. Foi um desafio vencido. Perdemos pessoas que nós amávamos muito. E precisamos sobreviver, né? E então, agora, o que nós temos no próximo ano? Encerrada a pandemia, vindo a vacina, todos nós teremos desafios, sempre. Então, essas estratégias serão utilizadas sempre. Eu passo, então, a palavra para o André, né, para o André falar um pouquinho de cada uma das partes
desse e-book, como que ele foi montado e como que a parte que é relativa à especialidade dele, né? O André, ele é ortodontista, reabilitador oral, especialista em disfunção da TM, como que isso atuou na área dele para que ele pudesse divulgar para os pacientes, para os alunos, para os colegas. Se o André caiu, eu não sei, porque parece que estou sentindo uma certa instabilidade na internet de todos. Pode falar, Simone, a gente pode mudar a ordem, tá? Eu estou com um pouquinho de problema na conexão, mas, professora, você consegue ir me falando se dá para ouvir o que eu estou falando? Tá dando para ouvir sim, André. Dá para ouvir, Maria? Tá tranquilo, pode falar. Então tá bom. Eu vou começar a falar. Qualquer coisa, se ficar ruim a internet, você me avisa, Mari. Pode deixar que eu falo. Perfeito. Eu vou falar de alguns sintomas. Gente, é a minha internet que está ruim? Eu acho que eu acho que sim, Pro. Eu também estou com um pouquinho de instabilidade então, aqui na internet. Bom, enquanto a professora reconecta, eu vou falando para vocês sobre alguns sinais e sintomas que talvez vocês consigam se identificar nesses sinais e sintomas, né? Quem que geralmente tem muita dor de cabeça constante, quase que todos os dias, ou naqueles dias que está mais cansado, sente essa dor de cabeça, e é uma dor de cabeça também acompanhada por dores musculares, uma dor no pescoço, dor no ombro, estalos na articulação ao abrir e fechar a boca, até cansaço ao se alimentar. Às vezes, durante a alimentação, já fica cansado enquanto está se alimentando, né? Dores de cabeça que vêm atrás do olho. Todos esses sinais e sintomas podem ser em decorrência da disfunção temporomandibular. A disfunção temporomandibular, ela pode acometer tanto os músculos da face, que são os músculos da mastigação, como também a articulação. Essa articulação que a gente tem próximo do ouvido é a articulação temporomandibular. E é muito interessante que o osso da mandíbula é o único osso do corpo humano que tem duas articulações. Então, todo o sistema estomatognático, ele depende de uma harmonia de todos os órgãos, tanto os dentes, músculos, nervos, e eles têm que trabalhar em harmonia, em coordenação. Por isso que a gente fala de coordenação neuromuscular, né? Porque todos os músculos, os nossos pares musculares, masséter, temporal, esternocleidomastoide, trapézio, todos esses músculos, que são músculos ligados à cavidade bucal, eles têm que trabalhar em harmonia. E o que dá essa harmonia para esse sistema estomatognático, né? Os dentes, o periodonto, o músculo, a articulação. E quando existe uma desregulação dessa harmonia, por algum motivo, pode levar a uma desestabilização do sistema estomatognático e começar um problema que é a disfunção temporomandibular, que vai levar principalmente à dor, né? Eu acho que o pior da disfunção temporomandibular é a dor, porque os outros sintomas, um zumbido a gente consegue ainda lidar com ele, né? Uma falta de abertura bucal muito grande a gente ainda consegue levar, mas a dor é provavelmente o pior sintoma da disfunção temporomandibular, não é mesmo? E aí esse e-book a gente fez para poder... E o que leva? Qual é um dos principais fatores etiológicos da disfunção temporomandibular? Talvez seja estresse e ansiedade causando bruxismo, apertamento dental, toda essa sobrecarga nos músculos da mastigação e na articulação vai começar a levar a esses problemas, a um problema de deslocamento de disco, uma contratura muscular, e isso vai levar à dor. Então, está muito relacionado a etiologia da disfunção temporomandibular com estresse e ansiedade, distúrbios do sono, porque quando a gente não dorme direito, a gente não consegue ter uma qualidade de vida boa, e isso vai interferir em todo o nosso sistema.
tanto no corpo todo, como também no sistema estomatognático, né? E aí veio a ideia do e-book justamente para a gente poder contribuir com algumas informações para quem lesse o e-book conseguisse se entender melhor, né? Porque é muito comum a gente atender paciente que não sabe que aquele sintoma otológico, aquele ouvido tapado, aquele zumbido que o paciente sente no ouvido, que pode estar relacionado com uma disfunção temporomandibular e que o cirurgião dentista pode auxiliar nesses pacientes, né? É muito comum o paciente procurar um otorrino antes, um neurologista por causa das fortes dores de cabeça, e fisioterapeuta por causa das dores nas costas, e muitas vezes o dentista pode auxiliar no tratamento. Então, o e-book veio também com essa ideia da gente poder contribuir com quem lê, de se entender melhor, né? Entender que esses problemas que os pacientes têm, essas dores de cabeça, os estalos, os problemas otológicos, dores musculares, que acomete o pescoço e as dores nas costas, pode ser tratado no dentista também, né? E além dessa ideia das pessoas que lerem o e-book se conhecerem melhor, a gente deu uma proposta do paciente, principalmente nessa fase de pandemia, de também o paciente conseguir se autotratar sem sair de casa, né? E se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa parte da disfunção temporomandibular, vocês podem se manifestar também, pode me perguntar, e em seguida entra a Simone para falar da disfunção, do distúrbio do sono. Isso. Como o André estava dizendo, tudo no nosso organismo ele é interconectado, né? Como ele estava mencionando sobre as dores na articulação e a relação que essas dores na articulação também têm com outros sintomas. Por exemplo, quantos de vocês já experimentaram uma noite mal dormida? Né? Que você acaba acordando no outro dia e você sente o dia inteiro que você não está bem. Você está cansado, você está... porque o que acontece? As funções do sono, elas são extremamente importantes. O sono, ele vai te restabelecer no seu dia a dia. Então, o que diz assim que o distúrbio do sono, ele é muito comum, ele acontece em mais de 50% da população. E esses distúrbios, eles acabam fazendo com que você, no outro dia, você esteja cansado, você esteja esgotado, e acaba que você não consegue praticar as atividades que, se você tivesse dormido bem, você conseguiria fazer essas atividades. E também é visto que não existe um único fator que desencadeia os distúrbios do sono. Eles são um acúmulo de vários fatores. A gente pode citar, por exemplo, problemas de saúde, a pessoa possuir ansiedade, trabalhos noturnos, problemas financeiros, ou então responsabilidade muito precoce. Ou seja, são diversas as situações que, quando essas situações elas são somadas, elas acabam alterando o seu sono. E a alteração no sono não é simplesmente eu não conseguir dormir. A alteração de sono é tudo. É desde aquele momento em que você dormiu, por algum motivo você acordou e aí você não consegue mais voltar a dormir. Ou então é você dormir e acordar no outro dia, só que você não conseguir sentir que você descansou durante a noite. Isso também é considerado um distúrbio do sono, e que é muito comum. E o problema maior assim, da insônia é que ela acaba causando um estresse mental muito grande. A pessoa ela por não dormir ou por não ter um sono eficiente, ela acaba atingindo e descobrindo outros fatores. E como que a gente poderia, então, melhorar a qualidade do nosso sono, né? Existem alguns estudos que mostram que terapias de relaxamento são um dos fatores que podem ajudar a melhorar a qualidade do sono. Entre essas terapias nós temos também a acupuntura, florais de Bach e até mesmo o próprio exercício físico. Ele é um fator que ele pode auxiliar a pessoa a conseguir dormir melhor.
E sobre as terapias, né, terapias complementares, agora a Mariana vai falar um pouquinho para vocês sobre uma delas, que é o EFT, e depois eu volto mostrando a técnica. Bom, então, dando continuidade, né, ao que a professora Andréia falou, o André, a Simone, são todas alterações físicas, emocionais, que todo mundo está sujeito no dia a dia, né? Quem que, como o André disse, não sentiu uma dor de cabeça, ou a Simone não teve uma noite mal dormida, né? E nem sempre isso é frequente, às vezes, em decorrência da situação emocional que nós estamos passando naquele momento, né? Dependendo das nossas relações pessoais, alguma situação no trabalho, ou do contexto mundial, né? Como teve agora no caso da pandemia, todo mundo passou por como a professora disse, uma adaptação, todo mundo teve que se reinventar. E isso, com certeza, gera ansiedade, gera estresse, e aí, por consequência, você fica mais tenso, né? Então, ativa mais a musculatura, podendo gerar, né, os problemas que o André comentou com vocês, ou mesmo gerando insônia. Mas, o que acontece? Nem sempre também a gente precisa procurar imediatamente um médico, já introduzir um tratamento medicamentoso, né, com remédios. E no caso, as terapias integrativas, elas podem nos auxiliar, né, para melhorar um pouco esses sintomas, né? Então, ninguém está falando aqui que as terapias integrativas, elas vão substituir a medicina convencional, mas, em alguns casos, e até como forma, né, de relaxamento, de melhorar a nossa condição emocional, a gente pode lançar mão de algumas técnicas que nem sempre precisam de acompanhamento profissional e que podem diminuir o nosso estresse, diminuir nossa ansiedade, diminuir essa atividade muscular mais intensa, né? Favorecendo, então, a manutenção do equilíbrio da nossa saúde. Então, as terapias, né, integrativas e complementares, elas envolvem uma série de técnicas que vão desde a acupuntura, o reiki, os florais, a prática da yoga, o tai chi chuan, a homeopatia. Existem, na verdade, um conjunto de 29 procedimentos que incluem, né, que são incluídos dentro das práticas integrativas e complementares. E essas práticas, elas são inclusive previstas, né, e oferecidas pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então, toda a população atualmente tem acesso a essas práticas, né, que elas foram introduzidas no Brasil desde 2006, e hoje, né, atualmente, que elas vêm ganhando um pouquinho mais de destaque. Então, como o próprio nome diz, né, práticas integrativas e complementares, elas não têm o objetivo de substituir a medicina convencional, tradicional, né? Elas vêm como uma forma de complemento mesmo, para integrar e para, de repente, em casos mais leves, fazer com que o paciente ele lance mão apenas dessas práticas, né? E não precise, de repente, de utilizar um tratamento medicamentoso de imediato. Então, nós temos relatos, inclusive, né, de pessoas que passaram pelo nosso grupo, que, como a professora disse, já vem sendo um trabalho de 10 anos já, né, de investigação. Então, muitas pessoas relatam uma melhora significativa com a aplicação dessas práticas, dessas técnicas, né? Nós temos algumas, inclusive, publicações que mostram que realmente elas são efetivas. Então, com relação à acupuntura, principalmente, né, vocês podem observar que é uma técnica baseada na medicina tradicional chinesa que ela já vem de muitos anos de estudo, né? A acupuntura, ela já vem de 5.000 anos
de análises e de estudos, então é uma técnica bastante já difundida, inclusive no mundo, né? E nós podemos observar realmente uma melhora significativa. Os pacientes, eles gostam, eles querem o tratamento, eles buscam por essas terapias, porque realmente trazem um benefício, trazem um bem-estar. Então, as práticas integrativas e complementares, elas passaram a ser cada vez mais utilizadas e fazer parte da vida diária das pessoas. Então, vira e mexe, você tem um amigo que pratica lá yoga, ou tai chi chuan, ou que faz uma acupuntura, que faz acupressão. No caso aqui do e-book, né, que foi desenvolvido, nós sugerimos como uma técnica de autotratamento o EFT, que ele é baseado na acupressão, né? Então, nem sempre a acupuntura você precisa fazer com agulhas, que muita gente já pensa, acupuntura, agulha, vai doer. Não, não necessariamente. A acupuntura, inclusive, primeiro que a agulha não dói, né? Não é uma agulhada, mas a acupuntura ela pode ser realizada com outros materiais, como as sementes, bolinhas metálicas, e você não precisa necessariamente da agulha. Então, você faz o estímulo de determinados pontos, e esses pontos são relacionados aos meridianos, né, presentes no nosso corpo, e vão promover um equilíbrio do nosso organismo, restabelecendo, então, o nosso equilíbrio emocional e mesmo o nosso equilíbrio físico. Então, com relação a essa técnica, né, que foi proposta no e-book e que as pessoas tiveram a oportunidade de praticar durante a pandemia, né, uma vez que elas podem ser aplicadas sem a presença de um profissional, né, específico, ela é baseada em determinados pontos, onde a pessoa ela faz leves batidas nesses pontos, com pensamentos positivos, né? É importante que a gente esteja sempre aberto a essas terapias, a essas novas alternativas, e com isso ela consegue, então, atingir, né, estimular esses pontos e promover um maior equilíbrio no seu organismo. A Simone agora ela vai falar um pouquinho para vocês a respeito desses pontos e de como que eles podem colaborar para melhorar algumas alterações que a gente pode ter no nosso organismo. Antes da Simone entrar, vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Só para falar uma coisa que talvez seja interessante, que eu pensei agora, que é o seguinte, gente. A Mariana falou que a gente precisa ter pensamentos positivos, né? Por que essa questão do pensamento positivo, ele tem influência também em todas as técnicas? Na verdade, o pensar positivo, gente, é um exercício como exercício físico. A gente vive num mundo onde a gente tem muitas possibilidades para não pensar positivamente, né? Até porque a reclamação, ela é cultural. Outro dia eu discutia com um grupo que a questão de reclamar, às vezes ele traz a gente até uma sensação assim de soberania, né? Porque a gente aprendeu que a gente não deve contar vantagem, que a gente não deve ficar falando muito sobre as nossas coisas. Então, e como o ser humano ele é competitivo, ele compete onde? Ele compete em desgraça, né? Ai, eu caí e quebrei um dedinho. Ah, mas isso aí não é nada, eu só tenho meio joelho que funciona. Ah, não, eu vou te contar, a minha coluna não funciona. Então a gente vai entrando nesse ritmo, né? Nossa, eu sofri muito para passar naquela prova. Ah, não, eu é que sofri demais. Então eu lembro que eu tinha muitos alunos na época que tiravam 10, eram os que só tiravam 10, né? E terminava a prova, a gente perguntava, e aí, foi bem? Ah, acho que não. Acho que errei tudo. Porque existe aquele nosso senso que é educacional, né? De reclamar. E o que acontece? Nós tivemos
nós estamos tendo aqui hoje a oportunidade de ter estudado isso e saber que isso não pode, né? Não pode. A gente sabe que se a gente comer doce, se eu for diabético, se eu comer doce, vai me fazer mal. Hoje eu sei, no passado, quando não se sabia, as pessoas morriam comendo doce sem saber por que estavam morrendo, né? A diabetes era uma doença que não se sabia, a pessoa simplesmente passava mal. Então, na verdade, os nossos... Heloísa, eu não entendi. O que você não entendeu? Me pergunta direitinho. A nossa estratégia de reclamação, muitas pessoas reclamam, a gente não deve condenar. Poxa vida, fulano só reclama. Às vezes ele não sabe o mal que faz. E hoje, cientificamente, nós sabemos. Tanto que nós fizemos um teste, né? Nós pensamos, pensa no limão. E aí você pensa no limão e você já tem todas as reações físicas, né? Então, se você pensa em tristeza, se você pensa em vingança, né? Se você pensa tantas coisas que podem te fazer mal, obviamente teu corpo vai se sentir mal. Então, quando a Mariana, os outros professores falaram, olha, se você pensa positivamente, né, se você faz aquilo tentando trazer para o seu cérebro coisas boas, e, gente, todo mundo tem coisa boa, porque todo mundo tem um dom, né? Todo mundo já ficou apaixonado, todo mundo já foi amado, todo mundo teve um dia feliz. Então, se você traz essas recordações, quando você está fazendo a acupressão, as suas células também estão sendo estimuladas a ter sinais de melhora. Tem um assunto que eu vou falar muito rapidamente, que é sobre a epigenética. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a epigenética. Então, há um tempo atrás, a gente teve o projeto Genoma. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O projeto Genoma foi um projeto assim, mundial, com muitos investimentos mesmo, que procurava descobrir tudo o que a genética oferecia, trazia, e qual era a responsabilidade da genética no nosso viver. Porque tudo era genético, né? A genética não ajuda, né? Então a pessoa lá é briguenta, a genética não ajuda, né? A pessoa só gosta de comer doce, a genética não ajuda. Ignorando que as nossas células, elas são modificadas o tempo todo. Outro dia eu estudava sobre a formação de osso para a realização de implantes ósseos integrados e a gente descobria, né, estudava que todo o sistema ósseo do ser humano ele é modificado a cada 5 anos por conta das nossas células. Então, os estímulos que a gente vai dando para o nosso corpo, a nossa célula vai reproduzir isso. E quando eu falava do Projeto Genoma, o Projeto Genoma ele trouxe uma grande, uma ideia maravilhosa, né, demonstrando que nós temos praticamente a mesma quantidade de gene de um pé de milho, né? Então, o que faz a gente diferente de um pé de milho? Outro dia eu falava isso numa live, ele falava assim, André, eu conheço gente que nem é diferente de um pé de milho, mas foi uma brincadeira dele. Então, nós temos quase a mesma quantidade de gene de um pé de milho. Tem insetos que têm mais genes que a gente. Então, o que diferencia a gente, o nosso comportamento, né? A vida humana da vida de um pé de milho. E aí passou-se para um outro estudo, que é a epigenética, que mostra o quanto que o pensamento influencia os genes, né? Então, influencia no nosso comportamento. Então, como é possível mudar a nossa vida a partir da mudança do nosso comportamento? Isso só vem a partir do pensamento. Então, nós que estudamos tanto os fármacos como as terapias integrativas, né? E para o efeito das terapias integrativas, conhecedores hoje, cientificamente, que além do corpo material, a gente tem esse corpo energético, o pensamento tem uma influência muito grande nisso, né? Então, isso é para justificar cientificamente como que, além de fazer a acupressão, o que você pensa enquanto você faz isso, tá muito ligado à efetividade dessa técnica. Era só isso que eu queria dizer, Simone, desculpa te interromper. Imagina.
Então, assim, quando nós formos praticar o EFT, primeiramente, a gente se posiciona de uma maneira agradável, ereta, sempre num lugar o mais tranquilo possível. E, se puder também, um lugar mais escurinho, sabe? Um lugar que tenha menos intensidade de luz. E como a professora estava dizendo, o nosso pensamento, ele é muito importante, ele influencia muito. Então, por isso é interessante que a gente fale palavras como se fossem palavras de aceitação, como eu vou melhorar, tudo vai dar certo, essa ansiedade não vai me afetar. E aí a gente vai começar a fazer com as pontas dos dedos pressão em alguns pontos que são pontos que também são comuns da acupuntura, só que nós vamos utilizar apenas os dedos. Então, Gustavo, você pode subir um pouquinho no primeiro ponto? Isso, agora eu estou visualizando melhor. Então, a gente começa, vou mostrando inicialmente com o ponto do karatê. Então, nós vamos, igual está demonstrado no e-book que está sendo projetado para vocês, pode descer um pouquinho mais. O ponto do karatê é o nosso primeiro. Então, nós vamos posicionar a mão de lado e com a ponta dos dedos, nós vamos pressionar, fazer algumas batidinhas. E nesse momento em que eu vou fazendo as batidinhas, eu fecho o olho, eu tento relaxar e eu vou repetindo as frases, como eu estava dizendo, algumas palavras do tipo eu vou melhorar, eu vou ficar bem, essa ansiedade vai sair de mim. E ao mesmo tempo que eu vou batendo, eu vou trocando os pontos e falando essas mesmas mensagens, essas mesmas palavras, que eu vou ficar bem, que eu vou melhorar, essa ansiedade vai sair de mim, e eu vou mudando os pontos. E essas batidinhas, elas são batidinhas com um pouquinho de pressão, em pontos pré-determinados, conforme a foto está mostrando para vocês. Pode ir baixando as fotos. Pulei isso. Depois é um ponto na clavícula, naquele ossinho que a gente tem aqui, independente do lado. Depois a gente tem um ponto que é abaixo da axila. E a gente retorna, antes da mão, subindo para o último ponto, que é o ponto da cabeça. E aí eu posso fazer várias vezes nesses mesmos pontos. Eu vou repetindo o ciclo. Então eu saio da cabeça, volto para a mão e faço a sequência dos pontos. Existem alguns pontos que são pontos extras, que são outras 4 imagens, que são pontos da mão. Esses pontos, você vai utilizar 2 dedos e você também pode continuar fazendo a mesma sequência de batidas. Esses pontos, a gente chama que eles não são os pontos mais comuns, são pontos esporadicamente utilizados, mas são fáceis de aplicar e vocês podem continuar seguindo a mesma técnica. Terminou na mão, volta fazendo toda a sequência. Sempre lembra, ao tempo que você estiver fazendo a sequência, você sempre tem um pensamento positivo, porque como a professora falou, o pensamento influencia muito. E tenta sentir como se você estivesse se relaxando, você estivesse se desestressando. Então, sempre deixa o olho fechado, num ambiente tranquilo, repete as palavras, tenta sentir uma harmonia. Isso vai ser bem importante e você pode repetir essa técnica todos os dias. Você vai perceber que com o decorrer do tempo você vai sentir uma tranquilidade, você vai melhorar muito fazendo a técnica. Isso mesmo, Simone. Vocês estão me ouvindo bem? Olha, gente, às vezes tem alguém assistindo, né, ou vai assistir essa nossa conversa e pode pensar, olha, eu estou numa situação tão difícil, eu estou passando por uma situação tão difícil que talvez eu não tenha ânimo para fazer, eu não quero, eu não acredito. O corpo humano, gente, quanto mais a gente estuda sobre o corpo humano, e nós da área de saúde, a gente tem muito isso, né? A gente tem muita oportunidade para ver isso. O corpo humano, ele é tão maravilhoso e tão magnífico, que junto com a natureza, ele consegue alterações incríveis.
Então, o nosso corpo, ele tem em si todas as possibilidades de cura e melhora. A gente só precisa fazer uma autopesquisa se a gente quer se destruir ou não, né? E, de repente, se esse pensamento colaborar em saber que toda vez que você quer se autodestruir, você não consegue, porque você tem que passar por um sofrimento muito grande antes da sua autodestruição. Porque a dor é um sinal de que tem algo errado. Então, é só fazer o certo. O sol, gente, o sol é um presente da natureza. A gente precisa de sol e outros íons também para que a gente possa absorver a vitamina D, né? Mas o sol é o ativador da nossa vitamina D, então a gente precisa tomar sol, e sol tem luz. Então, se você está com vontade de ficar aí no seu quarto o dia inteiro, o sol já nasceu, mas você quer ficar no seu quarto, liga o ar-condicionado e coloca um edredom, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, vai para onde tenha sol, mesmo se for contra a sua vontade. Vá para onde tenha sol. A música, gente, a música foi feita para que a gente ficasse com a boca aberta. Tá sentindo que você está pressionando os dentes? Está sentindo que você acordou com os dentes doendo? Canta, canta. Porque toda vez que você canta, você se submete a fazer com todo o seu sistema estomatognático uma estratégia de frequências e vibração das suas cordas vocais, que é relaxamento, automaticamente relaxamento. Então canta. Ai, minha voz é muito feia. Não, ninguém está falando para você cantar para você ficar melhorado, né? Canta como estratégia de relaxamento. Sua boca vai abrir, sua musculatura vai abrir. E quando você canta, você melhora muito. Outra coisa, gente, para de escutar música triste, pelo amor de Deus. Para de escutar música triste. Tem um estilo de música que chama sofrência, não tem? Tem, é assim que chama, Carol, o pessoal joga. Não chama sofrência? Mas, gente, é o nome do negócio, sofrência. A sofrência é um tipo de música de alguém que foi traído, que perdeu o emprego, que está frustrado. Gente, deixa ele lá com o problema dele. Você já tem os teus, para de escutar esse negócio. Ah, não, prof, eu já estou tão bem que eu vou escutar para rirmos. Tudo bem, né? Mas para de escutar música triste. Que música que é boa? Qual que é a música boa? Cada pessoa tem uma música boa para si. Sabe aquela que você está meio assim, daí você escuta, de repente, sem ver você está cantando, você está mexendo, você tem vontade de andar mais depressa, a academia tem essas músicas para que você se mexa, né? Para que você produza serotonina mais rápido. Então, a academia inteligente, ela coloca as músicas que ativam a sua serotonina para você chegar lá e falar, caramba, eu vou pagar mais um mês. Gostei de ficar aqui nesse lugar. Gente, são as estratégias importantíssimas. E eles estão muito certos, que a gente produz serotonina mesmo. Então, olha, uma coisa importante para a gente falar desse e-book foi que o mais difícil do e-book foi deixar o e-book simples. Nossa, Acho que a gente teve um probleminha aí com a conexão da professora Andréia. tentou escrever para todas as pessoas entenderem. A gente achou a técnica mais efetiva para que as pessoas que tivessem muitos problemas também se beneficiassem dela. Então, essa seleção de pontos foi difícil. Tem essa técnica chamada EFT, Raquel, depois eu até vou te contar a história de quem canta seus males espanta. Mas essa técnica que nós propusemos, ela é um pouquinho mais complexa. Oi? Mari? Oi, professora, a gente está escutando.
Desculpa, e agora? Estão me ouvindo de novo? A gente tá ouvindo você, pode continuar falando. Travou? Mari, se você quiser continuar. Bom, agora está me ouvindo? A gente está te ouvindo. Eu vou contar. Vocês conseguem me ouvir? Estamos te ouvindo, professora. Mari, dá sequência então, Mari, Simone. Por favor, pode dar sequência. Bom, enquanto retorna aí a conexão da professora Andréia, né, que ela estava falando, o quão difícil foi, na verdade, nesse e-book, a gente tentar tornar ele simples, né, e de forma que todos conseguissem entender a respeito, porque, na verdade, quando você lê o e-book, você não vai saber diagnosticar se você tem determinado problema ou não, né, é mais para que você possa ter um autoconhecimento, identificar alguns sinais, alguns sintomas, como o próprio André disse, a Simone, a professora Andréia, e dessa forma, né, que a gente possa buscar uma alternativa, ou de repente buscar o profissional específico, né? Então, uma das grandes dificuldades que a gente teve, foram várias reuniões, encontros, foi justamente essa, né? De tentar deixar o mais simples possível para que esse e-book realmente fizesse efeito e que pudesse ser aplicado, né, por todos vocês, pela maior quantidade de pessoas possíveis, para que a gente pudesse introduzir essa técnica. Professora, a senhora quer dar continuidade? Não, Mara, era exatamente isso. Só para falar a minha última fala, depois eu deixo vocês encerrem, né? Escreveram aqui, quem canta seus males espanta. E o cantar é uma das técnicas integrativas, e eu não sei se vocês sabem como que surgiu isso. O rei Davi, na época dos reis, ele falou, quem canta seus males espanta. E eu achava que isso era poético, né? Assim, eram os poemas do rei Davi, porque ele era um poeta. Mas aí, estudando um pouquinho mais sobre história, quem dava as ordens eram os reis. E a depressão sempre existiu, a tristeza sempre existiu, né? Males sempre existiram. E o rei deu uma ordem para o seu povo e disse, quem canta seus males espanta. Isso não era só poético, isso era uma ordem de saúde pública. Gente, canta, que eles não tinham antidepressivo na época, né? Tinha, sempre teve, gente. O estudo da fitoterapia sempre existiu. É que as civilizações, elas vão sendo destruídas e suas culturas vão sendo destruídas também, né? Então, isso, quem canta seus males espanta, isso é muito velho. O rei Davi tocava para o Saul. Eu encerro a minha fala aqui, passando para todos vocês, para finalização, nós estamos caminhando para o fim, e eu queria que todos os alunos da Liga, né, que fizeram essa Liga por esse ano, à distância, nós falamos com tantas pessoas, pessoas do Brasil, do exterior, se nós somássemos agora, quantos ouvintes ouviram as nossas palavras, as palavras que vocês, queridos alunos da LAND, que vocês proporcionaram, né? Hoje, nós estamos com quase 60 pessoas. A gente já tem anfiteatro da USP que não ia comportar isso hoje, esse número de pessoas hoje. E vocês conseguiram fazer isso. Então, vocês são vitoriosos, vocês são vencedores, pessoas de sucesso, né, que conseguiram no final, em dezembro. Todo mundo, gente, hoje é um dia em que todo mundo está cansado, inclusive de lives, porque foi um sistema tão divulgado que às vezes a gente ficou cansado de ouvir, e nós estamos aqui confraternizando. Então, eu ouvi um colega falar outro dia, né, ele perguntou, André, você sabe o que é Wi-Fi? Eu falei assim, como é que ele funciona? Eu disse, olha, eu uso muito, mas eu não sei como é que ele funciona, né? Nem os dados móveis. Eu sei que eu pago os dados móveis, mas eu não sei como é que ele funciona. E tem muita coisa que a gente não precisa saber como é que funciona para a gente usar, né? Então, eu tenho certeza
por experiência própria, desses 10 anos, atendendo tantos pacientes e com tantos alunos estudando isso, que quando a gente tem um desejo de todo o coração, esse desejo ele pode se manifestar como um presente real na vida da gente. Então, eu gostaria de pedir para que todos vocês fizessem um pedido para 2021 e recebessem o meu presente, que eu estou pensando junto com você, para que ele se realize. Porque a tua felicidade certamente é a minha. Sabe? Tem uma música que diz do Tom Jobim, que fala assim, é impossível ser feliz sozinho, é mesmo. Então, nós aqui do Grupo da Lande, a cada sucesso, em cada trabalho, a cada conquista, a gente vibrava, e não só da nossa liga, mas de todas as outras ligas, de ver como todos os alunos se envolveram, quantas oportunidades os alunos deram para os professores. Foi como se os alunos dissessem assim, professores, nós somos dessa nova geração, a gente tem tanta facilidade com a tecnologia, vem, a gente te acolhe, fala para a gente te ajuda. E em cada live os alunos se encontravam com a gente e passavam som, passavam imagem, ensinavam a gente, né? Então, a todos dessa Liga Maravilhosa, recebam o nosso abraço. A todos os ouvintes que estiveram aqui conosco, recebe a minha mensagem virtual, como o Shimano disse na chamada dele, todos os nossos abraços virtuais, né? Os nossos abraços virtuais, munidos do nosso pensamento de coração, eles vão chegar até vocês. E olha, gente, 55 pessoas se abraçando não é pouco. Recebam o nosso abraço. Então, eu chamo a todos vocês que participaram, os professores, a todos os alunos da Liga, para falar um oi e para falar um muito obrigado e um até já, porque 2021, ele é um presente, porque nós aprendemos. E aprendemos tanto que hoje estamos todos sorrindo. Tenho certeza, mesmo os que eu não estou vendo, vocês estão todos sorrindo. Se a gente sorriu, é porque a gente ganhou. E às vezes, chorando, a gente ganha. Um grande beijo a todos. Eu chamo a todos para uma breve finalização. Ana Vitória, Oi, quer falar alguma coisinha também? eu queria falar, nessa palestra passou um filme na minha cabeça, desde o dia que eu entrei em contato com a professora sobre esse projeto, sobre esse e-book. Eu ainda não tinha contato com a prática integrativa e complementar, né? E descobrir esse mundo, não só a técnica de acupressão, mas eu fui atrás também de outras para entender um pouquinho. E até mesmo na pandemia tem assim um relato pessoal mesmo. Esse e-book me ajudou muito, porque foi literalmente uma montanha-russa entre os momentos de picos, né, de alegria, momentos de ansiedade, perdas, tristeza, e a técnica me ajudou muito. Eu realizei e realizo diversas vezes, principalmente antes de dormir, que é a parte que eu tenho mais dificuldade também. É muito difícil a gente falar que a gente tem ansiedade, né? São sintomas que a gente não detecta logo de cara. Então, para mim, assim, me ajudou muito. E só agradecer mesmo por participar desse grupo e por aprender tanto com vocês. Muito obrigada. Bom, eu gostaria de dizer algumas palavras. Esse ano, Ana, sem podia você exercer o esse cargo. projeto não seria possível, porque a Ana, ela sempre foi a ponte jovem, né, para acertar as coisas que a gente escrevia, a maneira como a gente escrevia, né? Então, Ana, você realmente achou que foi importante para você, não só para sua formação intelectual, mas para sua vida? Com certeza, prof. Não tem
nem palavras. Foi um crescimento muito, muito grande para mim, pessoal, profissional. No começo a gente sempre fica um pouco perdida, não sabe por onde, o que fazer, por onde ir, mas hoje eu vejo, né, nesse um ano e meio desse projeto, e a gente já está com outro projeto com essa técnica também, eu consigo ver e falar, nossa, se eu não tivesse participado disso, se eu não tivesse aprendido o tanto que eu aprendi, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. E eu me olho com orgulho, assim, do tanto que eu aprendi com vocês e com essas práticas. Mexe com o nosso emocional, é uma coisa assim, eu não tenho nem palavras para dizer. É muito importante, muito importante. E eu falo para as pessoas próximas que a acupuntura, que realmente a gente vê, né, que dá resultado em relação ao bruxismo. Eu tô com o bruxismo ferrado, até então, nunca achei que eu fosse ter, e tô acordando todo dia, assim, travada, mas a gente tem que procurar se cuidar sempre, né? Se a gente não cuidar da gente, ninguém vai. Mas é isso. Acho que o Gustavo ia falar. Sim, eu ia somente agradecer a todos que participaram da Liga de Materiais, né? Foi um projeto que envolveu várias pessoas da graduação, gente da pós-graduação, professores, e foi um momento muito especial quando eu conversei com a Liv, com o pessoal sobre essa ideia de criar uma Liga de Materiais Dentários, que eu acho que é uma área da odontologia ainda pouco explorada, que tem muito a oferecer, e que é de uma multidisciplinaridade muito interessante, muito intensos projetos que podem acontecer nessa área da odontologia, e levar um pouco disso para o pessoal foi muito bom. Esse ano eu exerci o cargo de presidente da Liga, fiquei muito feliz com o resultado final, pude ver o empenho com que todos trabalharam. Travou, Gustavo, para vocês também? Então, a Livinha, você está aí, Lívia, quer falar? Oi, prof, eu estou aqui sim. Primeiramente, eu queria agradecer todo mundo que está aqui. A Liga de Materiais foi algo muito pensado por muito tempo e a gente trabalha muito todo dia para dar vida à Liga, para tentar sempre colocar materiais diferentes para todo mundo, para tentar agregar alguma coisa na faculdade. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que participa e que entra nessa jornada com a gente, porque não é nada fácil. E esse ano foi um ano muito atípico para todo mundo. E a Liga, querendo ou não, ocupou muito, muito do nosso tempo, né? Distraiu muito a gente. E eu aprendi muito com ela, assim, em diversos aspectos. Então, hoje eu acho que o que eu mais poderia falar é agradecer a todo mundo que me ajudou, que ajudou a Liga e ajudou a nossa faculdade a crescer. É só isso que eu tenho para falar hoje. Muito obrigada. E obrigada também a todo mundo que participou desse nosso último encontro. A gente fechou o nosso ano com chave de ouro e que o ano que vem seja muito melhor do que esse. Mas esse foi tão bom, se for muito melhor, será que a gente aproveita? A gente fez tanta coisa, né, Livinha? Muita gratidão. Pessoal, Helena, Jefferson, Felipe, Bruna, Isa, Shimano, quem mais tiver que quiser se manifestar. André, Simone, quem quiser se manifestar. Eu queria só reforçar agora, como a professora Andréia falou, que não tem como a gente lembrar desse ano e não pensar também em coisas muito boas, porque foi um ano de muito aprendizado e de muitas oportunidades
Então, eu vejo esse ano como um ano muito promissor, inclusive, que eu acho que, assim, foi um ano que a gente conseguiu realizar, desenvolver uma série de atividades que a gente sempre pensava, que a gente sempre falava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas nunca tinha, de repente, o tempo ou aquele momento para a gente poder se dedicar a determinada atividade. Então, eu acho que foi um ano que também trouxe muitos benefícios, né? Obviamente, teve a parte triste, né? Cada um tem aí a sua história, a sua passagem, mas eu acho que foi um ano muito bom e que venham aí os próximos. Então, só gostaria também de agradecer a participação na Liga e agradecer por estar em contato com todos vocês, com os meninos todos os dias, porque deu para ver realmente o empenho que eles tiveram e a força de vontade, o quanto se desenvolveu essa liga com o esforço deles, né? Então, gostaria de parabenizar todos os envolvidos aí na liga, né? E a professora Andréia, como sempre, coordenando o grupo, com uma atuação brilhante, né? Então, é só agradecer mesmo, gratidão a todos. Eu só queria deixar uma última dica, que como nós estávamos dizendo da força do pensamento, da força que tem as energias, eu gostaria de deixar como mensagem para vocês, sempre lembrem de 2020, mas lembrem da parte boa. Como a Mari disse, para todo mundo, 2020 teve algo bom. Então, concentre suas energias, o seu pensamento só para a parte boa, porque aí a tendência é só de você ter e atrair coisas boas. Que final de ano de todos seja muito bom, que vocês fiquem todos bem e lembra, pensamento sempre positivo. Tem um poeta, e eu não lembro quem era, então eu vou cometer a gafe mas eu preciso citá-lo e ele receba meu agradecimento, que ele fala que a distância é para o amor o que o vento é para o fogo, que ele apaga o fraco e aviva o forte. Então, gente, eu tenho certeza absoluta, pelo que nós passamos, que eu amo vocês, mas eu amo muito todos vocês, porque a distância só me faz dar saudade, e a gente não consegue esquecer de ninguém, né? Então, que esse amor nos envolva muito, e a gente já tem uma coisa para agradecer em 2021, o nosso retorno, né? E poder ter reconhecido tantas pessoas que a gente ama. Livinha, o Gustavo saiu, não sei se vocês querem encerrar, como se quem vai fazer o encerramento. Mas antes de encerrar, então eu vou fazer uma coisa. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Então, olha, Adelaide, Alessandra, Aline, Ana Beatriz Teixeira, Ana Emanuele, Ana Vitória, André Botelho, Ariane, eu te amo. Brenda, Carla, Caroline, Kátia, Célia, Helenir, Fabiana, Fabiola, Felipe, Gabriela, eu te amo. Gustavo, Helena, Heloísa, Érica, Isabel Mileto, Isabel Formiga, Isadora, Isabela, eu te amo. Jefferson, Juliana Dinge, Kivian, grupo todo da Land, Lívia Fiorin, Lívia Mayumi, eu te amo. Liz, Márcia Oliveira, Marcos Shimano, Mariana Dias, Mariana Lima, eu te amo. Mariane, Raquel, Chile, Simone Creve, Slaiter, Tailane, Terezinha, Thales, Vitória, eu te amo. Quando eu fazia coral, a gente aprendeu o seguinte, que para a gente treinar a respiração, era para a gente falar várias coisas rápido, até o pai, eu te amo. E quando a gente fizesse isso, quando a gente fosse cantar, a gente cantaria com todo o nosso coração, né? Então, ao mínimo que a gente pode dizer é o nome de todos vocês, né? Porque o nome de todos vocês é o que há de mais amado.
porque o momento que a mãe escolhe o nome, ela coloca toda a emoção. Então, chamá-los pelo nome e dizer que eu amo todos vocês. Um grande abraço, sejam todos muito felizes. E nós vamos nos encontrar. Porque, na verdade, nós nunca nos separamos, porque as almas que se amam não se separam nunca. Um grande beijo. Prof, eu acho que o Gustavo ele não está mais aqui, mas então eu, em nome de toda a Liga, eu vou finalizar a live agradecendo mais uma vez a presença de todos, a presença de todo mundo que deu a palestra hoje. Saibam que todos vocês fizeram parte da história da Land. E é isso, pessoal. Boa noite a todos, um ótimo final de ano para todo mundo. E a gente se vê ano que vem, então. Tchau, boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite, boas festas para todo mundo. Boa noite, pessoal. Ana, te Bom final de esperamos ano no a todos. próximo projeto.